Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu falo um pouco sobre literatura, autoconhecimento, antropologia filosófica, né? Como nós podemos ser pessoas melhores através do conhecimento de nós mesmos e das realidades do mundo, né? Que nos ajudam também a viver esse caminho de melhora pessoal e de autodesenvolvimento. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito interessante, porque eu fiz um vídeo recentemente, que é esse que tá aqui em cima, sobre rotina, sobre meta, sobre como eu organizo a minha vida nesse sentido, em vista dos meus objetivos, né, para aquele ano. Então, assim, a cada ano, antes mesmo de terminar o ano, por exemplo, agora eu já estou meio que montando um esqueleto do meu ano de 2026. Claro que podem existir muitos imprevistos que a gente não sabe, né? Por isso que são imprevistos, mas a gente monta como um esqueleto mesmo, daquilo que a gente quer conquistar na nossa vida de estudo, na nossa vida de trabalho, na nossa vida espiritual, pessoal. É preciso ter metas muito claras e a conseguir conquistá-las a partir da rotina do dia a dia, né? E aí eu tava lendo esse livro aqui, Pense como um Artista. E é bem interessante, porque foi me trazendo vários insights muito legais esse livro. Primeiro eu vou falar um pouco dos insights que me trouxe, e depois eu vou conectar com essa realidade das metas, da rotina e tudo mais que os artistas usam. Eu sei que às vezes a gente pensa que artista é aquela pessoa toda desorganizada, toda desmantelada. Existia muito isso, né? Existe muito esse pensamento de que artista é bêbado, de que artista é drogado, de que artista assim não tá nem aí para quanto vai ganhar pela sua arte, ele vive de arte e tudo mais, né? Tem até uma brincadeira do pessoal do curso de humanas, né? Eu sou da área de humanas, querendo ou não, eu fiz um curso, comecei a fazer o curso de Relações Internacionais, que estava ali na parte de ciências sociais, né, de alguma forma, que era do lado da parte de humanas, mas de forma geral era dentro da área de humanidades, né? E que todo mundo diz que o pessoal de humanas vai vender miçanga na praia, né? Assim, para que quando termina o curso não tem emprego e você tem que ficar vendendo sua arte e tudo mais, né? Então, a gente tem no nosso imaginário que artista é aquele pessoal hippie, né, que fica no meio da rua vendendo suas miçangas para poder ir para outro lugar. Existe esse nomadismo artístico também. Então, existem muitas coisas no nosso imaginário sobre o que é ser artista. Mas uma coisa que a gente não sabe é que os artistas eram sim, por exemplo, empreendedores. Os artistas tinham sim suas metas pessoais. Os artistas conseguiram sim ganhar muito dinheiro com a sua arte. E é isso que esse livro vem mostrar. Como é que a gente pode fazer para pensar como um artista, né? E é muito interessante porque existe uma proposta meio que diferente do que a gente pensa que são os artistas. Por exemplo, no primeiro ponto já fala assim, os artistas são empreendedores, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que principalmente no Substack, eu não sei se vocês estão lá por lá no Substack, mas no Substack começou a chegar o pessoal do marketing digital por lá, e aí tem muitas pessoas que se dizem artistas puros que não gostaram muito dessa realidade, sabe? Então, isso faz com que essas pessoas sejam rejeitadas, essas pessoas que estão vendendo a dimensão da monetização do seu lado artístico. Mas todos os artistas em todos os tempos tiveram que vender a sua arte, porque senão como é que eles iriam sobreviver, né? Eles não teriam como ser artistas e viver de luz ou algo assim. Mas o que eu queria falar era que esse livro também abriu muito a minha mente sobre a realidade de que todo ser humano tem a capacidade de ser artista. E artista que eu digo não é necessariamente ser pintor, ser cantor, ser escritor, ser compositor, algo assim, sabe? Que a gente conhece como arte de forma geral. Mas porque nós, seres humanos, somos os únicos seres que são racionais, né? Então, o ser humano é um animal racional. Nenhum outro animal tem essa possibilidade, nenhum outro animal tem a existência da racionalidade nele. Ou seja, nenhum outro animal pode ser artista per si, porque a arte prediz um pressuposto para que exista a arte é que exista a criatividade, né? E a criatividade só pode existir num ser racional. Então, assim, a gente é capaz de conectar realidades distintas e transformá-las em algo novo. Porque o verdadeiro artista mesmo é Deus, né? Só ele consegue barar. Barar, que significa criar do nada. Só Deus conseguirá criar do nada. Nós criamos a partir de algo que já existe. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar essa ideia com essa outra ideia e criar algo totalmente novo. Como eu tô fazendo aqui com vocês.
esse livro existe, eu tive a experiência de lê-lo e ter alguns insights a partir dele, e aí, através desse vídeo, eu tô criando algo novo, que só eu posso criar, que só o meu pensamento pode criar. É por isso que não existe esse negócio de assim, a pessoa me plagiou, a pessoa... Ela pode até ter roubado a sua ideia de alguma forma, mas ela desenvolveu essa ideia da forma dela, né? Então isso me fez lembrar também de outra parte aqui do livro, que é Os Artistas Roubam, né? Os artistas... é algo assim. Os artistas roubam. E também tem um livro que se chama Roube como um Artista, que eu também pretendo ler depois, né? Então, no capítulo 4, é exatamente esse Os Artistas Roubam. É exatamente esse o título, né? Mas o que eu quero falar mesmo no dia de hoje é sobre o capítulo 6, que é um conceito que talvez seja um pouquinho difícil de entender a princípio, mas eu vou explicar direitinho para vocês o que é que isso me fez pensar, né? Assim, qual foi a minha criação a partir do que o livro fala, né? Então, no capítulo 6, o autor fala: os artistas pensam no contexto mais amplo e no detalhe mínimo. Os artistas pensam no contexto mais amplo e no detalhe mínimo ao mesmo tempo. Então, assim, é muito interessante, porque você pensa que o artista é bem, assim, minimalista, né? Ou seja, ele vai ali ficar focado naquela sua obra artística, ele tá ali pensando só aqui, no que eu tô fazendo agora, no que eu tô criando agora. Não me importa o mundo, eu não quero saber do mundo. Eu não quero saber como é que eu vou monetizar isso depois, eu tô querendo saber no que eu vou criar, né? E isso é uma falácia também, só voltando um pouquinho nesse contexto, isso é uma falácia também, porque os artistas mais antigos, quanto mais antigo é o artista, mais ele precisava fazer o que aquela pessoa estava lhe pedindo. Por isso que a gente tem tanta obra de arte que é de reis da antiguidade, que são gravuras ou pinturas ou retratos de pessoas importantes nos seus tempos, porque os artistas eram obrigados a pintar, a criar aquilo que aquelas pessoas que estavam pagando a eles queriam deles, né? Porque, enfim, eles precisavam sobreviver, precisavam pagar suas contas. Mas voltando aqui, a visão macro e micro que os artistas usam para criar. Então, ele pensa de uma maneira macro e também nos mínimos detalhes que aquela obra, por exemplo, que aquela realidade vai precisar viver, experienciar para poder acontecer, né? Então, ele dá um dos exemplos mais emblemáticos que ele dá nesse capítulo é que ele sempre vai trazendo exemplos reais de artistas reais, como eles viveram essas realidades que ele vai retratando, né? Assim, das características próprias de um artista e de como nós poderíamos pensar como eles. Mas ele vai falando do artista belga Luc Tuymans, que montava uma exposição, a sua próxima exposição inteira ele montava na cabeça dele antes mesmo de começar a pintar os quadros, ou seja, ele pensava em toda uma narrativa para a exposição que ele iria fazer, que ele iria criar, e pensava até na localização que ficariam os quadros, assim, tudo na cabeça dele. Então é uma visão macro, né? A exposição inteira, a exposição que tem, sei lá, 20 quadros, digamos, 50. Então ele pensava não só em todos os quadros que ele queria criar, mas também a localização desses quadros na exposição, entendeu? É como se ele tivesse aquele modelo arquitetônico dentro da cabeça dele de onde é o local que vai ser exposto e qual vai ser a localização dos quadros, porque esses quadros vão contar uma história, né? Eles vão ter uma narrativa geral daquilo que o artista estava querendo comunicar através daquela exposição. Então é muito próprio de um artista ele querer contar uma história através da sua arte. Até mesmo a arte moderna, a arte contemporânea, que a gente consegue perceber hoje em dia, que parece que não faz nenhum sentido, ele está exatamente contando a história de que o mundo de hoje não está fazendo nenhum sentido, que todo mundo está perdido, que ninguém sabe o que está fazendo, inclusive e principalmente os artistas, porque os artistas retratam o que acontece no seu tempo, né? Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de estudar a história da arte, né? Então, você consegue perceber muito claramente tanto a arte literária quanto a arte pictórica, quanto a arte escultórica. A gente consegue perceber que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, é uma faca de dois gumes, digamos, né? Tanto o que estava acontecendo naquele tempo é retratado pela arte, como por vezes a arte quer causar uma revolução nova no tempo e acaba que a arte vem primeiro para que a vida acompanhe de alguma forma, sabe? Então, assim, existem esses dois lados que a arte pode brincar conosco. Só que o que eu queria dizer é que
os artistas, geralmente eles têm intenção, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não fazem coisas ao léu de forma aleatória, mas como o Luke Tuymans, ele montou todo o storytelling, né, toda a narrativa que ele queria criar através da sua exposição, antes mesmo de começar a produzir os quadros, de começar a pintar os quadros. E aí é bem interessante também que ele vai falando que cada quadro, Luke Tuymans pintava em um dia só. Porque ele não gostava desse rompimento, assim, né? Ele passava o dia inteiro pintando um quadro. É porque eu acho que é difícil você ter essa referência, mas assim, a maioria dos artistas não consegue pintar um quadro inteiro em um dia, né? Normalmente passa dias, semanas, meses pintando o mesmo quadro, principalmente os artistas mais antigos, cujos quadros tinham mais detalhes. Os quadros de Luke Tuymans são um pouco mais, eu não diria expressionista, impressionista, mas é aquela coisa que fica meio manchada, né? Tem até alguns retratos dele aqui que ele pinta, baseado em alguns outros retratos, que você percebe que não é tão claro assim, sabe, de ver. Ele se baseou em uns outros retratos também, mostrando que os artistas roubam, né? São uns retratos antigos e que ele usou a sua criatividade para refazê-los, sabe? Uns retratos de pessoas importantes, assim como eu já disse. Então, existe esse pensamento no macro. E aí, o que é que eu queria relacionar diante disso? Esse macro seria, por exemplo, as nossas metas. As metas que a gente faz. É porque eu falo meta de ano novo, porque normalmente a gente costuma traçar mais metas para a nossa vida no ano novo, né? Quando vai terminando o ano e a gente vai pensando no ano que vem, o que é que eu quero fazer na minha vida? O que é que eu quero conseguir alcançar naquele ano? 2026 é o ano que eu vou aprender inglês. 2026 é o ano que eu vou fazer aquela viagem que eu tanto sonho. 2026 é o ano em que eu vou arranjar um namorado. Não sei. Até porque isso é bem difícil botar como meta, né? Porque não depende só de você. Mas enfim. Não sei quais são as metas que vocês colocam. Qualquer coisa, fala aqui pra mim nos comentários. Quais foram as metas de ano novo que vocês colocaram pra esse ano de 2025. Se vocês já conseguiram cumprir alguma, tá bom? Ou estão em cumprimento, né? Que o ano ainda não terminou. Mas essa visão macro que nós precisamos ter como artistas que estamos criando a nossa própria vida, mesmo que a gente não criasse para os outros, mas existe em nós essa dimensão artística de criar a nossa própria vida, né? Juntamente com Deus, claro, porque Ele que nos deu a vida, mas junto aos nossos pais, né? Que nossos pais são co-criadores juntamente com Deus, nós também temos esse poder de criar a vida que nós queremos ter, né? Então somos artistas da nossa própria vida. Então a gente precisa ter essa visão macro do que a gente quer para a nossa vida e assim traçar as metas que a gente deseja alcançar, né? Os objetivos que nós trazemos para um ano, para 2 anos, onde você se imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Essas são visões macro que nós podemos ter acerca da nossa própria vida, né? E a visão micro. É bem interessante porque eu acho que provavelmente você já viu essa pintura aqui, né? Que é a moça com brinco de pérola. Ela é bem famosa, bem conhecida. E essa pintura, por muito tempo, ficou perdida, assim, sabe? Não é que ela ficou perdida, mas assim, muitas coisas nela, é bem antiga, né? É do ano de, deixa eu ver aqui, 1665, né? Então, por muitos anos, ela precisou de muitas restaurações. Então, aconteceram várias restaurações que aconteceram de forma errônea, vamos dizer, e que dentro da pintura era como se em cada pintura, tanto de Luke Tuymans como do Vermeer, por exemplo, como qualquer pintura, o artista, além de ver a história que ele quer criar, ele também coloca o micro, o detalhe, que só uma pessoa que está ali contemplando aquela pintura vai conseguir perceber de fato o que é que ele quer falar, né, com aquela pintura. Então, assim, eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de viver esse momento de forma tão profunda aqui, sabe? Mas, por exemplo, nessa pintura aqui, pra você, o que é que chama mais a atenção nessa moça com brinco de pérola? Porque, por exemplo, por mais que o nome da pintura seja Moça com Brinco de Pérola, por muito tempo, por causa dessas restaurações, digamos, errôneas, acabou que o brinco de pérola foi uma das coisas que mais chamava a atenção na pessoa. Era como se o brinco de pérola tivesse mais brilhante, sabe? Como se estivesse mais chamando mais a atenção. A parte micro que chamava mais a atenção era esse brinco de pérola. Mas que, na verdade, muitos restauradores que vieram posteriormente, que conseguiram tirar aquelas restaurações mal feitas, aquelas restaurações ruins, perceberam que, na verdade,
o detalhe, a parte micro que o artista queria retratar era a questão, o rosa dos lábios da moça, que gerava uma sensação de que a gente não sabia se ela era inocente ou se ela era dissimulada de alguma forma, sabe? É como se, ao perceber esse detalhe, não só a boca dela mudasse, mas também o olhar mudasse, mas também o próprio brinco de pérolas. Então, o fator micro que o artista provavelmente queria passar era com relação a meio que esse sorrisinho de lado dela, e que a gente não consegue saber se é um sorriso de inocência ou um sorriso de dissimulação. Então, assim, muda tudo quando você consegue perceber esse detalhe mínimo da pintura e o que o artista quer passar mesmo, através desse micro, né, dessa visão micro. Então, o Luke Tuymans estava explicando, né, porque ele ainda estava vivo na época que o autor, eu não sei se ele ainda é vivo hoje, mas não pesquisei tão a fundo sobre ele, mas o autor desse livro teve a oportunidade de conversar com o Luke Tuymans e ele falou, olha, em cada pintura, em cada obra de arte, existe esse fator micro que precisa ser o ponto de encontro do olhar daquele que contempla a obra. E que, através daquele ponto, a pessoa vai conseguir desvendar a obra como um todo, de certa forma, sabe? Então, nas nossas vidas, nós também precisamos ter essas realidades micro. A gente tem a realidade macro, de meta, de objetivo, do que a gente espera da nossa vida, e a gente também precisa ter a dimensão micro. O que é a dimensão micro da nossa vida? É a nossa rotina, é o nosso foco, é o que fazemos a cada momento, a cada minuto. Porque não importa não importa se eu tenho uma meta de aprender inglês em 2026, se eu não dou 10 minutos do meu dia para treinar, praticar inglês, para ouvir alguma coisa em inglês, uma história, uma música, um filme, para conversar com alguém em inglês por 10 minutos, para... E hoje, com a internet, né, com a inteligência artificial, a gente tem muitas possibilidades. Só que exatamente porque a gente tem muitas possibilidades, a gente acaba não fazendo nada, né? Então, assim, por isso que é tão importante anotar, escrever, traçar o caminho que vai nos fazer chegar àquela meta, né? Sabe aquele mês, aquele negocinho que tem um joguinho de criança que tem tipo um labirinto e que a gente fica tentando achar, tipo... Então, por exemplo, de Páscoa, um joguinho de Páscoa, tá aqui o coelhinho da Páscoa, aqui embaixo estão os ovos da Páscoa, né? Então a gente vai ficar tentando achar o caminho que vai nos fazer chegar até o ovo da Páscoa. Então, cada um desses caminhos são os caminhos que a gente poderia seguir, mas que às vezes a gente para ali naquele labirinto porque a gente deixou de fazer aquela coisa, porque a gente não conseguiu perseverar, e aí a gente nunca vai conseguir chegar no ovinho da Páscoa. Não sei por que eu lembrei disso, porque eu acho que por causa também das minhas aulas de inglês para criança, né? Aí eu acabo tendo muito essas referências, assim, de joguinhos de criança. Mas, assim, eu achei muito interessante também esse detalhe da moça com brinco de pérola, porque me fez lembrar também do próprio Machado de Assis, né? E da realidade que nós tanto conhecemos, da Capitu, né? Que ninguém sabe, não dá para saber se Capitu era inocente ou se ela era dissimulada. Segundo Bentinho, ela era dissimulada, né? Ela tinha todas aquelas características que Bentinho descreve, mas a gente não tem como saber como ela era na vida real. Então, esse é um detalhe micro que fez toda a diferença para a história, que até hoje existiram pessoas que fizeram dissertações de mestrado e doutorado, tanto em literatura quanto em direito, para tentar provar que Capitu traiu Bentinho ou que não traiu Bentinho, sabe? Trazendo como base somente o livro. Só que no livro a gente não tem como saber de fato se isso aconteceu ou não, entendeu? Porque é visto pelo olhar somente de Bentinho. Só que foi exatamente esse detalhe micro que fez toda a história no macro ter um sentido muito maior do que o que a gente poderia imaginar, né? Então, assim, a gente não consegue conceber o quanto as nossas atitudes do dia a dia, o quanto as nossas escolhas do dia a dia, a cada momento, a cada minuto, podem contribuir para a nossa vida como um todo, sabe? Assim como esses detalhes na pintura, na escultura, assim como os detalhes numa história como Dom Casmurro, um pequeno detalhe faz toda a diferença. A visão que Bentinho tinha do filho dele, que se parecia com um amigo que ele achava que Capitu tinha traído, pra gente diz tudo. Nossa, Bentinho tá vendo um amigo dele no filho.
Só que, ao mesmo tempo, é a visão de Bentinho. A gente não sabe o que outra pessoa estava vendo. A gente não sabe se Capitu, se o amigo, ou se os familiares e amigos do casal realmente achavam parecido com o amigo dele, o filho, sabe? Assim, então a gente não tem como saber disso. Então são detalhes que fazem toda a diferença no macro da história. E assim, a nossa rotina e aquilo que nós fazemos a cada dia faz toda a diferença no macro da nossa vida e nas metas que nós pretendemos alcançar para ela, sabe? Então, eu não sei se vocês conseguiram entender o meu raciocínio, a minha linha de raciocínio, se fez sentido para vocês, se vocês acharam legal pensar um pouco como um artista nesse vídeo junto comigo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Quase 90% das pessoas que acompanham os meus vídeos ainda não é inscrito no canal. Me ajudem a bater 100 seguidores ainda esse ano. Eu vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem. E comenta aqui se pra você fez sentido e quais são suas metas nesse ano de 2025, se você já conseguiu alcançá-las. Eu quero te ajudar nesse caminho, então, porque eu amo falar sobre esse assunto. E é isso, até o próximo vídeo.